Profeta Joel, capítulo de número 2. E você já sabe o que está escrito lá. O diácono irmão Valdir, quando veio ler a palavra aqui, ele abriu o meu entendimento para essa mensagem. Eu estava pensando o dia todo e conversando com Esther, falamos nesta manhã, preguei nesta manhã bem cedo, 5 horas, sobre o poder do Espírito Santo. O que o Espírito Santo pode ser na nossa vida e nós não percebemos, não demos lugar para Ele, e Ele quer agir na nossa vida. Capítulo 2 do profeta Joel, versos 28, essa versão diz um pouquinho diferente, a versão antiga, mas dá para entender com toda certeza. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Querido e eterno Pai, nós te agradecemos, Jesus, por ter alcançado este tempo, por viver este tempo, por esta profecia, Senhor, ter se cumprido nos dias que tu prometeste. Sim, Pai de amor, e neste momento vou me dirigir aos irmãos com a tua palavra, e eu preciso ouvir-te, Espírito Santo, para poder transmitir a tua palavra aos meus amados irmãos que estão aqui nesta noite. Eu espero, Senhor, que haja um desejo no coração de cada um deles de ouvir a tua voz. Sim, Pai querido, se porventura há algum impedimento aqui, nós repreendemos em teu nome, Jesus, toda força contrária, todo o poder do inimigo. Sim, Pai, caia por terra em nome de Jesus, e o teu nome seja exaltado mais uma vez na vida de cada um de nós, Senhor. Que o teu Espírito tenha liberdade para agir na mente e no coração de todos nós. Senhor Jesus, ajuda os irmãos a entender a tua palavra, aleluia, aleluia, que nós possamos verdadeiramente entender o que tu queres dizer a nós nesta noite. É o meu pedido, Senhor, no teu nome, Jesus. Amém e amém. Sente, irmãos. Nós não estamos em muitos nessa noite, mas o Espírito de Deus se faz presente aqui. Ele está aqui em nosso meio. Se quando estamos sozinhos, Ele se manifesta, por que não vai se manifestar onde tem mais pessoas? Claro que se manifesta. Jesus, para tirar a dúvida de qualquer um, durante o nosso tempo aqui na terra, Ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Não valeria a pena, irmãos, nós nos reunir no nome de uma outra entidade, ou de outra personalidade, de outro personagem, ou no nome da própria denominação, e quem quer que seja, mas nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Digam comigo, irmãos, em nome de Jesus. Repitam, em nome de Jesus. É o nosso Senhor, é o nosso tudo, é a promessa que foi cumprida, está entre nós, irmãos, vivendo entre nós, esperando uma decisão nossa. Nós não podemos, irmãos, viver pensando que, como muitas histórias do Velho Testamento tem, que o povo parece que vencia facilmente uma guerra. Essa peleja não é vossa, essa peleja é minha. Então o povo ficava na retaguarda e deixava o Senhor na frente, não é? Deixava ele na frente. Não, essa peleja é minha, não é de vocês. Sossegai, né? Mande, faz isso, faz aquilo. E o Senhor pelejava. O próprio Elias, quando estava no Carmelo,
diante de tantos profetas falsos, de 800 e poucos profetas falsos, ele consertou o altar, mas ele não pôde fazer mais nada além de consertar o altar e falar com fé, confiando no Senhor Todo-Poderoso. Da agora para frente, Senhor, quem vai fazer és tu, vais derramar fogo do céu, vais queimar todo o altar, todo consumir o sacrifício, tu vais vir aqui. Ele veio, mas agora, irmãos, o Espírito Santo veio já faz tempo. Amém. Ele está no nosso meio. Não precisa, irmãos, pensar e pedir para Jesus: derrama, Senhor, manda o teu Espírito. O Espírito está no nosso meio. É nós que não percebemos, irmãos, é nós que não consertamos a nossa vida, daí Ele não opera, daí nós ficamos nos retalhando, daí nós ficamos clamando e gritando como os profetas de Baal: Senhor, 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 Senhor. Nós não estamos preparados, mas se nós estivermos preparados, com tudo em ordem, nosso coração sem amargura, nosso coração sem ira, nossas mãos limpas, nossa intenção a mais santa possível, o Senhor se revela no nosso meio, irmão. Quando o coração da gente está triste, Ele vem consolar, Ele vem nos ajudar. Quando estamos em pecado e reconhecemos o nosso pecado, Ele é poderoso para nos perdoar, mas precisamos sempre tomar a nossa iniciativa. Nós precisamos, porque a promessa já foi cumprida. A maioria das versões bíblicas, essa escritura que li, diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aqui diz depois, e acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Depois do que, irmãos? Depois de um determinado tempo, depois de uma determinada espera. O Senhor calou-se, irmãos, um tempo entre o velho e a nova aliança, entre a antiga e a nova aliança, por 400 anos. O Senhor não falou nada, mas as pessoas guardavam em seu coração essa esperança. Você não vai pensar, irmãos, que o Senhor pegou aleatoriamente Maria, José, João Batista, Zacarias, Isabel, de qualquer família. Não, Ele pegou de famílias que aguardavam, irmãos, que tinham uma fé inabalável, mesmo não ouvindo profetas, mesmo não tendo um lugar para se reunir, eles guardavam as promessas eternas no seu coração, e se cumpriu neles as promessas. Se nós, irmãos, não aguardar com fé, verdadeira fé, com coração limpo, com coração digno, as promessas de Deus, nada vai acontecer na nossa vida. Nós nunca vamos receber nada do Espírito Santo, porque aguardamos sem fé, aguardamos não crendo. Nós não cremos. Será que vai acontecer isso comigo? Irmão, vai até receber, lute até receber a manifestação do Espírito na tua vida. Ele já veio, nós vivemos o tempo do avivamento, irmãos. Desde os últimos dias estão se cumprindo, começaram a se cumprir em Jerusalém, depois da ascensão do Senhor ao céu, depois que Ele foi, depois que Ele voltou para o seu lugar de origem, o céu aonde Ele está, Ele deixou o seu Espírito conosco, irmãos, e desde aquele dia as promessas estão em evidência clara. É só buscar, você recebe. É só clamar, Ele vem para te socorrer. Ele vem falar ao teu coração. Ele vem revelar a glória de Deus na tua vida. Mas nós ficamos assim numa displicência, irmãos. Parece que tudo terminou. Ninguém mais está conosco. Acabou, eu não tenho mais Jesus. Mas quem é culpado de você pensar assim? Ele está aqui. Ele está na tua casa, Ele vai junto contigo, Ele vem contigo, nas lutas, nessas batalhas do lar que você tem enfrentado, nessas guerras domésticas, Ele está ali. Se tu clamar, o Senhor vai resolver esse problema, o Senhor vai evitar o pior na tua vida.
quantos casais se separando, depois de velhos, de muito tempo com casamento, já tem netos e até bisnetos, se separam, e tem nome de crente, conheceram a palavra. Irmãos, como disse o apóstolo Pedro, melhor lhes fora nunca ter conhecido, nunca ter passado por perto de um lugar onde se oferecesse essa riqueza divina, essa riqueza eterna, do que ter passado, ouvido, servido um tempo, entenderam e de repente se desviam. A apostasia, irmãos, tem vencido muitas vidas. Se apostatam da fé, não creem mais. Chega um nível da vida, chega um determinado ponto da vida, e daqui eu vou estacionar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou ficar aqui. Eu sou crente, eu aceitei Jesus uma vez. Mas, irmãos, nós aceitamos Jesus uma vez, mas não aceitamos a fé. Precisamos aceitar a fé, irmãos. É diferente do que aceitar Jesus. Aceitar a fé. Eu não sei quando preguei aqui ou aonde, a nossa salvação está mais perto agora do que quando aceitamos a fé. Não disse aceitamos Jesus, mas de quando aceitamos a fé. A fé é um desafio, irmãos, e vence desafios. A fé, aceita a fé. Não adianta dizer eu aceitei Jesus. Ou tem outro que diz assim, Jesus, ele que me aceitou. Não, negativo, irmãos. Nem ele, nem você. Você tem que aceitar a fé nele. Crer que ele verdadeiramente, ele está presente na tua vida. Vejam só, irmãos, que o Espírito Santo deixado aqui, ele nos convenceu do pecado. Ele nos convenceu da justiça, ele nos convenceu também do juízo, que nós éramos pecadores, que o Senhor é justo, e que se nós não seguir esses parâmetros divinos, de reconhecer que nós fomos pecadores, fomos justificados, nós vamos ter que enfrentar um duro juízo lá na frente. Então ele vai nos convencendo, irmãos, do pecado, somos perdoados, vamos sendo justificados. Agora nós sabemos que nós temos que permanecer na justiça, para que o juízo naquele dia não nos pegue. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo, irmão. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo, minha irmã. Não te esqueça disso. Nós fomos avisados, e muitas vezes avisados. Você não só desse lugar aqui, mas em toda a tua vida, quem sabe, ouviste falar acerca das coisas divinas, das coisas celestiais, mas vai deixando assim passar o tempo, e as coisas vão passando e vai caindo no esquecimento. O mundo tem sido uma atração muito, muito grande, como nunca antes. A igreja, só de nome, que não tem as marcas da cruz, que não leva a cruz de cada dia, que não sofre para poder receber o benefício, ela está conformada com este mundo, e é chamada de igreja, mas não está afiliada ao corpo de Cristo, não está lembrado a cabeça que é Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. Como ele age, a igreja também age. E a igreja é um corpo santo, irmãos, que não aceita corpo estranho a estar vivendo nela. Eu vou ficar aqui também, eu vou ficar por enquanto aqui, até quando der. Não, irmãos, não tem até quando der aqui, é até quando tudo for consumado. A nossa fé deve ser genuína, pura e eterna. Depois daqueles dias, ou seja, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens virão ou terão sonhos ou visões. Isso nós estamos vivendo, irmãos. Desde o Pentecoste o povo vem tendo esta oportunidade. Satanás se levantou com toda a fúria, querendo que isso acabasse lá em Jerusalém, que não prosseguisse de forma alguma. Muitos dos nossos irmãos tiveram que dar a vida como testemunhas vivas, mas o Espírito Santo nunca arredou, irmãos, o pé, nunca
nunca saiu de dentro deles, não. Ele permanecia dentro daquelas vidas. E não era Pedro, não era Estevão, não era Tiago, não era outro que falava na hora que estavam sendo martirizados, os outros irmãos da história, não era, irmãos, mas era o Espírito Santo de Deus que estava dentro deles, falando: dos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O problema, irmãos, que nem toda a carne aceita o Espírito. Alguns aceitam e tentam manipular o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que vai agir, mas ele quer agir no Espírito Santo. Há esse desentendimento, irmãos, e o Senhor não concorda com o desentendimento entre ele e nós. Não, nós somos ou não somos, nós entendemos ou não entendemos, nós somos crentes ou incrédulos, nós estamos indo para o céu ou para o inferno. Não tem outra escolha, não tem outro caminho. E encruzilhada, você não pode ficar numa encruzilhada. Pode até ter ficado por uns dias, mas logo foi apontado para você, esquerda ou direita, o que você quer, o que você precisa. Escolha o céu, escolha viver com o Espírito Santo nos últimos dias. Lá no Velho Testamento, por vez ou outra, o próprio Espírito Santo se manifestava na boca de um profeta de uma forma muito clara, como na boca do profeta Joel. Derramamento do Espírito, essa glória que hoje nós vimos. Quantas coisas, irmãos, quantos testemunhos a gente pode contar de coisas do Espírito, que no passado aconteceu contigo. Era tão fácil, você vinha e dava o testemunho, e quando dava o testemunho, não se continha, e falava em novas línguas, glorificava o Senhor, levantava as mãos, falava em línguas, Deus te usava, e de repente nós achamos assim: olha, Espírito Santo, me dá um tempo, vai. O Espírito Santo não dá tempo para ninguém, irmão. Ele tem pressa para agir, ele veio para trabalhar, e ele não aceita ser mandado trabalhar, não, ele trabalha, ele faz, ele quer, mas primeiro ele manda. Limpa o teu coração, deixa o teu coração bem limpo, que eu vou operar na tua vida, eu vou fazer na tua vida o que ninguém faz. Você vai sentir a minha presença. Não tem nada mais belo, irmãos, do que tu sentir a presença do Espírito Santo. Sentir a glória do Espírito. Ver você meio tão triste, tão aflito, parece que te deram uma surra. Você está quebrado, você está quebrada até os ossos, mas o Espírito Santo de repente vem, aleluia, e consola o teu coração. Valoriza, irmão, valoriza essa promessa, valoriza essas promessas, e o Senhor está aqui, irmãos, para alegrar o teu coração, para te dar paz, para te dar esperança, para te dar força para vencer o inimigo amanhã. Nós não sabemos o que pode acontecer. Agora há pouco, o nosso diácono irmão Misael recebeu o telefonema do tio dele que faleceu. Estava doente há muito tempo, teve Covid, agora por último, e não suportou. Era um homem doente, com câncer, mas o Covid veio e acabou de levar ele. A morte chegou. Isto acontece rapidamente, meu irmão. Quem viu a cena daquele avião em Sorocaba, você viu toda a família, pai, mãe, 2 filhos e uma filha. Aquela menina que faleceu, irmãos, foi criada pela mãe do pastor Ângelo, e muitas vezes elas estiveram na minha velha loja ali na Praia Brava, outras vezes estiveram lá na nossa casa tomando café conosco. A Maria Luísa Meneghelli com a sua mãe, essa que faleceu, me parece Maria Luísa Meneghelli, faleceu, todas famílias conhecidas. O avião saiu, irmãos, do aeroporto, um avião novo, sem problema, pessoas muito ricas, do agronegócio, eles eram os mais ricos do Brasil, família mais rica,
e de repente alguns familiares ficaram no aeroporto, naquela pista ali, olhando, o aeroporto de Piracicaba, o aeroporto pequeno de interior, ficaram olhando. Em 15 segundos, irmãos, ele saiu e caiu lá, pegou fogo. Não dá tempo nem de dar um ai. Você tem pensado nisso, irmão? Agora você está em pé e daqui a pouco você tomba. Vai cair vazio, sem o Espírito. Que isso, meu irmão? Com essa promessa de Deus, com esse tudo de Deus que temos para nós, vamos cair sem o Espírito, vazios? Para onde vamos? Pois Ele é o agente divino, irmãos, que veio para trabalhar para nós, por nós, e nos ajudar em qualquer momento. Ele, como um dínamo que fica girando dentro de nós, produzindo essa luz santa que nos leva, nos tirou das trevas e trouxe para a luz, porque o Espírito Santo de Deus agora habita em nós. Ele faz parte da minha e da tua vida, e nós precisamos entender essas coisas, irmãos, enquanto estamos no caminho. Vai chegar um momento em que vai ser tarde demais. Quantas pessoas, irmãos, que por infelicidade hoje se tornaram religiosos, simplesmente religiosos. Pentecostal religioso, será que existe? Tem pentecostal religioso. Ora, pentecostal é o símbolo, é a marca dos crentes que creem no batismo com o Espírito Santo. Ficou isso, porque desceu lá no dia do Pentecostes, no dia da festa do Pentecostes, coincidentemente desceu o Espírito Santo sobre eles, e ficou o pentecostal, o Pentecoste. Crentes, Atos 2, que as promessas se cumpriram. Nós devemos ser crentes, verdadeiramente crentes, Atos 2, e sair desse momento, irmãos, como saiu Pedro, queimado, cheio do Espírito Santo, cheio da mensagem e da autoridade de Deus. E nós, parece que adormecidos. Quantos pentecostais religiosos, quanta briga, irmãos, no meio Pentecoste, do meio pentecostal. Nunca se viu uma coisa igual. As redes sociais, esses meios de comunicação, dessas plataformas aí, estão cheias dessas vergonhas. É acusações, é vergonha, é tudo lavando ao público, levando ao público e lavando ao público, porque o Espírito Santo não tem mais lugar. Eu não quero ser pentecostal desses, não. Eu quero ser cheio do Espírito. Amém. Aleluia. Oh, irmãos, como é lindo envelhecer junto com o Espírito Santo. Ele não envelhece, mas tu vai envelhecendo e Ele vai te ajudando, te animando. Se não fosse Ele, irmãos, eu não estaria mais aqui. Se não fosse Ele, a minha Esther não vinha mais aqui. Mas é Ele que nos anima. Mesmo doente, às vezes eu vejo ela se arrastando e vindo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Não tem lugar melhor, irmãos, do que estar na casa de Deus. Aproveita a oportunidade que Ele tem te dado. Não te esconda. Não te esconda. Bendito é o nome do Senhor. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Servos e servas eram pessoas mais desconsideradas, com certeza, que trabalha aqui, trabalha lá, trabalha aqui, acolá. Até sobre eles, todos, sobre escravos, sobre livres, eu derramarei do meu espírito. É só crer. Não importa, irmãos, o Espírito Santo de Deus se revela. O diácono irmão Valdir, quando leu a palavra nesta noite, capítulo 16 de São João, do Evangelho de João, que diz no versículo 7: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros.
Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Os discípulos, irmãos, quando começou a chegar os dias de Jesus ser sacrificado, eles ficaram preocupados. Eles começaram a sofrer muito. Eles tinham tudo e de repente eles estavam vendo que realmente aquilo que Jesus vinha dizendo para eles: eu vou ser morto, eu vou ser imolado. Pedro quis defender o assunto, Pedro quis dizer para ele, quis dar uma aula para Jesus, repreender Jesus, chamou Jesus ao lado e diz assim: mestre, eu nem sei se ele chamou de mestre, não fala mais isso, você está deixando nós em maus lençóis, ninguém mais vai dar crédito, você não vai morrer não, nós não vamos deixar você morrer, nós vamos te defender, eu estou disposto a ir até a morte por causa daqui. Antes um pouquinho, Jesus tinha feito promessas lindas para Pedro, irmãos, promessas gloriosas. Tudo que tu ligar no céu será desligado na terra, e tudo que tu... É umas promessas assim que para homem comum era grande demais, mas Jesus disse: eu já vou mostrar para vocês quem ele é, logo ali na frente, logo ali na frente. E não demorou muito, irmãos, parece que aquilo subiu para o coração de Pedro, dizem: ele disse que eu vou ser isso, então eu tenho autoridade. Irmãos, sem o Espírito Santo nós não temos autoridade nenhuma. Por que ele fez isso? Porque ele não tinha ainda recebido o Espírito. O Espírito não tinha revestido aquele homem ainda. Ele era um escolhido, mas ele estava cru, não estava assado. Se ele estivesse assado no fogo do Espírito, ele jamais falaria aquelas coisas. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. E exortou duramente o apóstolo Pedro, porque, irmãos, não tinha o Espírito. Mas logo depois que Jesus foi imolado, foi morto, ficou na sepultura, ressuscitou, algumas testemunhas viram, os judeus tramaram tudo para que aquilo não fosse sair a público, pagaram alta soma para os soldados não contar nada, que eles viram umas coisas estranhas lá no cemitério, lá na sepultura. Ele tinha realmente ressuscitado, mas quiseram encobrir tudo isso. Mas não adiantou, irmãos, Jesus ressuscitou. Amém. Porque ele tinha dito para os discípulos: se eu não for João, se eu não for Pedro, se eu não for Tiago, o Espírito não virá. Vocês vão ficar sempre desse jeito aí, sempre desse jeito. Mas se eu for, o Espírito Santo virá. Então não fique se lamentando, dizendo e querendo me ensinar, ou deixar que se cumpra as promessas da minha vida. Mas se eu for, o Espírito Santo virá. As últimas palavras de Jesus, irmãos, aqui na terra, depois de ter ressuscitado, ele estava agora num estado divino. Todo o poder, ele disse, foi entregue nas minhas mãos, tanto lá em cima como aqui na terra. Ele estava agora, mas ainda achou por bem, mesmo estando naquele estado divino, de permanecer aqui aparecendo para os discípulos, vez ou outra, para confirmar as promessas. Jesus poderia ter ido embora, irmãos, no dia da ressurreição, mas ele ficou 40 dias. E ele fazendo as promessas, uma das últimas palavras ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ficai lá. Irmãos, o nosso problema é nós não querer ficar no lugar onde Deus fica. Permaneça. Não tira a tua mente. Irmãos, eu sei que na mente de alguém, ao sair dessa porta para fora, o inimigo vai colocar na tua cabeça o mesmo que você veio pensando para cá.
de vingança, de amanhã procurar recursos, de amanhã procurar os teus direitos, de amanhã fazer isso, fazer aquilo, e você vai voltar do mesmo jeito. Mas se o Senhor Jesus falar contigo, você vai mudar. Você vai ver Jesus pelejando por ti, e Ele resolvendo o teu problema, o mais difícil que foi, porque o Espírito Santo desceu, e Ele está entre nós. Se você é realmente um salvo em Jesus, não esteja mais ligado com este mundo, irmãos, com aquilo que você acha que só o mundo pode resolver, só as forças do mundo podem resolver os teus problemas. Entrega para Jesus isso, e o Espírito Santo vai resolver. Se eu for, Ele virá. Jesus foi, irmãos. E naquele dia, 10 dias depois da ascensão do Senhor, 50 dias depois da ressurreição, 50 dias. Isto não era dito para ninguém, não era dito daqui 50 dias, ou 10 dias, ou 40 dias, nada. Fique lá até que vocês sejam revestidos. Essa nossa impaciência, irmãos, impaciência para ficar até que Ele resolva, que nos tem trazido os maiores problemas. Às vezes você está ali quase alcançando a vitória e desiste, porque Satanás vive vigiando a tua vida. Ele é o Espírito que acompanha todas as coisas. Ele vê e chega e te tenta. Você faz o propósito e de repente, quando está quase vencendo, não é dias marcados por ti, você nem sabe, quase vencendo para ver a vitória, Satanás consegue tirar da tua mente essa promessa. Por favor, meu irmão e minha irmã, presta atenção no que o Espírito Santo está te dizendo hoje. Se tu não prestar atenção hoje, quem sabe amanhã Satanás vai te enganar, e você nunca mais vai ter uma oportunidade como estás tendo hoje, de consertar o teu problema, de reconhecer que só Jesus pode te dar a vitória. Às vezes são coisas tão íntimas, que ninguém sabe, mas o Espírito Santo está sabendo o que está acontecendo contigo. Você tem guardado isso, mas o Senhor está sabendo, Ele sabe. Trata disso com Ele, pessoalmente com Ele. Conta para Ele como realmente é, como realmente tu desejas ser depois de você receber. Faz uma promessa. Eu creio, irmãos, que nesses 10 dias de oração lá no cenáculo, nesses 10 dias de clamor, todos os irmãos que ficaram até completar a promessa, até completar os dias do Senhor, que eles não sabiam quantos dias eram, até naquela manhã, eles ficaram colocando a vida deles no altar. Tudo deixamos no altar. Quando tudo deixar no altar, então o Senhor vem e opera maravilha. Prepare esse hino, esse corinho para nós cantar já logo depois. Quando tudo estiver no altar, o Senhor vem e prepara tudo. Meu querido irmão e minha irmã, as promessas são para você, as promessas são para mim. E a gente fica, irmão, batendo cabeça de um lado para o outro, e ouvindo um, ouvindo o outro, e não ouve mais o Espírito Santo. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre todo. Quem der crédito a mim, quem ouvir a minha voz, eu abraçarei para mim, eu atrairei para mim. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus foi, irmãos. O derramamento do Espírito, irmãos, foi a coisa mais bela que aconteceu em toda a história da igreja. Foi a janela que se abriu para o céu. Estava fechado. Imagino, irmãos, eles tinham Jesus, tinham tudo, tinham o mestre. E o mestre vai embora. Mas ele prometeu. E agora eles exercitaram algo que nós ainda falamos muito nessa manhã: a fé. A fé para a salvação. A fé santíssima. Eles exercitaram essa fé. E Pedro, irmãos,
assim que encerrou aquela campanha que não tinha data marcada para terminar, ele, quando encerrou, e toda Jerusalém ali ao redor, para ver o que era aquilo, aquele monte de pessoas, aquela multidão que foi se juntando ali, pessoas de várias outras nações estavam ali. Era dia da festa, os judeus que vinham de todas as nações estavam ali, e assustados, estão todos bêbados, estão todos loucos. O que aconteceu? Pedro, irmãos, não era mais aquele Pedro, aquele coitado, irmãos, um religioso que conhece a palavra e não tem o Espírito, é um pobre miserável, coitado, dá pena, dá dó, um pobre coitado. Mas aquele crente em Jesus, não digo, irmão, mas eu não fui batizado com o Espírito Santo, mas tu tens o Espírito Santo, minha irmã e meu irmão. O Espírito Santo está contigo. Abre mais um pouco o teu coração, que ele vai te encher, aleluia, e te batizar no Espírito Santo, aleluia. O Senhor está aqui para isso, irmãos. Quando Pedro se levanta em defesa da igreja, não é mais aquele Pedro com a mensagem morta, aquele Pedro que ofendia, aquele Pedro que estava ali para contender, mas um homem cheio do Espírito Santo, e pôde citar o que o profeta Joel disse. Isso é o que o profeta Joel disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Cumpre-se hoje esta promessa, irmãos. E os últimos dias nos acompanham até a volta do Senhor Jesus. Vamos levantar, irmãos, vamos ficar todos em pé e vamos, irmãos, cantar este hino, louvar o Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Já em seguida, irmãos, vamos cantar. Já vamos cantar, Deus, o som, e vamos cantar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Jesus está aqui para nos ajudar, irmãos, para nos abençoar e nos fazer entender a sua bendita palavra. Em